Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou também responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: minha sogra me conta muita coisa do passado do meu marido, por exemplo, da ex-mulher dele. Minha sogra conta que essa ex-mulher do meu marido dava presente para todo mundo, fazia comidas que o meu marido gostava, quando estava com ela, é claro, e que isso, que aquilo outro, mas que a ex-mulher do meu marido era chata. Minha sogra fala que prefere eu, mas eu me sinto comparada na questão de presenteá-los, pois eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro, porque eu cuido da minha bebê e não sei cozinhar certas coisas. Então, minha cara, quando a gente entra na sala da comparação, a gente entra na sala da indignidade. Então, sugiro voltar para a sala da dignidade. Tanto faz se a ex-mulher dele fazia isso, aquilo que você não faz, e que você faça um monte de coisas que ela não fazia. A comparação é absolutamente tola. Você sente que a sua sogra está comparando você com a ex-mulher do seu marido. Isto é um problema dela, me permita, é uma tolice dela. Deixa a tolice ficar só com ela, não entra nessa não, de jeito nenhum. Comparação não cabe. A comparação é muito tola, porque parte do princípio de que todo mundo tem que ter as melhores habilidades que todo mundo tem que ter. Isso é impossível e até indesejável, não é saudável querer isto. Tanto que você se sente constrangida, você se sente mal. Então sai dessa sala, esquece a comparação, esquece. Foca no amor que existe entre você e seu marido. Independente da sua sogra preferir você ou não, olha, a sua sogra preferir você ou não, tanto faz. Aqui entre nós, que ninguém nos ouça. Tanto faz. Só lembrando, e de uma forma anedótica aqui, você não casou com ela. A sua sogra não casou com você. Ah, mas a sogra quer o bem do filho. Então, se a sogra é esclarecida, e tem muitas que são, ela não vai interferir. Porque ela percebe que o filho está numa relação, tem perrengues, tem coisas boas, mas deixa o barco rolar. Se o filho for pedir um conselho, aí ela dá o conselho. Mas ela não interfere, porque é uma construção a dois. Essa sogra esclarecida, que eu estou falando aqui, já percebeu que a relação é construída a dois. E que se ela for ficar dando muito palpite ou fazendo comparações, ela vai estimular a competição entre ela e a mulher do filho, a nora dela. Ela vai estimular conflito entre os dois, o filho e a esposa. Então essa sogra esclarecida nem entra nessa de fazer comparação, de jeito nenhum. Discretamente trata todo mundo muito bem, trata o filho muito bem, trata você muito bem, trata a netinha muito bem, trata todo mundo bem. Mas a gente sabe que isso é raro, né? Então, em qualquer hipótese, sugiro que você saia da sala da comparação, minha cara. A comparação é extremamente tóxica. Deixa essa toxicidade para quem adota a comparação como parâmetro de orientação em relação a outras pessoas. Ah, eu comparei você com o fulano, com o ciclano, e estou vendo que o fulano, nesse ponto, ele tem tais qualidades e tal, e você precisa ter essas qualidades também, essas características. Então, esqueça a comparação. Não perca o foco no afeto entre você e seu marido. O foco da relação tem que estar aí. Se por um acaso acontecer algum problema de desentendimento em função dessa comparação, se a sua sogra fez esse comentário também com o seu marido e você percebeu que ele ficou meio atrapalhado, meio tocado, conversa, você e seu marido, sozinhos, só. E se o entendimento estiver complicado, terapia de casal, pelo amor de vocês. Eu queria fazer um comentário sobre um trecho do seu relato aqui, não é? Minha sogra conta que essa ex-mulher do meu marido dava presente para todo mundo,
fazia comidas que o meu marido gostava, quando estava com ela, é claro, e que isso, que aquilo outro, mas que a ex-mulher do meu marido era chata. Minha sogra fala que prefere eu. O que interessa isso em essência? Vamos imaginar o contrário, quando a gente quer medir a dignidade, a gente faz aquele jogo do contrário. É uma dramatização de um possível comentário que você eventualmente faça com a sua sogra. Não recomendo que faça, é apenas uma anedota aqui, não é? Minha sogra, eu estive pensando, e a minha sogra antiga, ela me dava uma série de presentes, ela fazia comidas maravilhosas, ela me convidava para viagens, tudo pago. Ela fazia tanta coisa por mim, tanta coisa bacana, muito legal, mas ela era muito chata, sabe? Eu prefiro a senhora. Qual é o sentido de um comentário como esse que não seja estimular a baixa autoestima da sua sogra? Essa sogra que eu dramatizei aqui, né? Qual é o sentido de um comentário desse? Na situação que você está, creio que com autoestima um pouco abatida por não ter condições de dar presentes, etc e tal, ter habilidade de cozinhar e tudo mais, você se deixou levar pela impressão que essas não habilidades causam na família, porque você não tem nada que se preocupar com isso aí, mas você se deixou levar, porque você entrou na comparação também. Qual o sentido do comentário? Falar para a sua sogra, olha, eu estive pensando, minha sogra querida, a minha ex-sogra me dava um monte de coisas, fazia um monte de coisas e tal, mas ela era chata, eu prefiro a senhora. Eu, de coração, não consigo perceber nenhum sentido construtivo numa colocação como essa. Então, minha cara, sugiro que você exerça a distância saudável mesmo na presença. A pessoa faz um comentário, você dá um sorriso, um sorrisinho alegre, com amorosidade, sintoniza no amor que você eventualmente tem pela sua sogra. Ela deu à luz o seu marido, a pessoa que você ama, a pessoa com quem você está dividindo a sua vida, não é? O seu amor. Sintoniza com essa gratidão que você tem em relação a ela. É um sorriso simpático, eventualmente um abraço carinhoso, mas sem culpa de jeito nenhum. E se porventura começar a haver uma perseguição, porque eventualmente ela percebe que você não se afeta por essas comparações, por essas indiretas, pode ser que ela ataque de uma forma um pouco mais explícita. Mantenha a indiferença, mas total, porque você não tem obrigação de ter habilidades que você não tem. É só imaginar o contrário. Repito aqui, só imaginar o contrário. Ela tem a obrigação de ser uma pessoa mais consciente, mais sensível, mais sutil, ao ponto de não fazer um comentário como esse, tão infeliz, insinuando uma comparação, não é? Ela tem a obrigação de ter mais consciência? De jeito nenhum. Você tem a obrigação de ir a este nível de consciência e compactuar com comparações, etc. e tal? De jeito nenhum também. Você tem o seu jeito, ela tem o jeito dela. Você a respeita, mas sem expectativas de que ela te respeite no mesmo nível. Porque as pessoas dão aquilo que têm. As pessoas nos oferecem coisas que estão de acordo com o nível de consciência delas. E a gente não pode fazer nada em relação ao outro. Ninguém evolui o outro, nem mesmo por amor. A evolução se dá por autoconhecimento. E é uma ficha que cai ou não cai. Um dia cai. Então, minha cara, relaxa. Não se estresse com isso. Não se compare. Quem precisa gostar de você aí é o seu marido. Ah, mas a mãe pode influenciá-lo. Se ele for influenciável pela mãe dele em relação ao casal que forma com você, caso ele seja influenciável por uma comparação que a mãe dele faça entre você e a ex-mulher dele, se isso acontecer, então é o tal do... Oi? Desculpa, foi engano. Ok? E aí vocês conversam em terapia de casal para os dois se perceberem mais, para os dois se entenderem mais, para haver aquela reaproximação. Porque então, se ele se influenciar, é um filho que ainda não desmamou. E está cheio disso, não é?
Tomara que eu esteja muito equivocado nesta colocação. Eu nem estou presumindo isso, estou elencando como uma hipótese, né? Mas tomara que essa hipótese seja totalmente infundada. Torço para que ela seja infundada. Minha cara, essa é a minha resposta. Espero ter trazido alguma luz aí para a sua questão. Quero agradecer muito a sua presença nas minhas redes sociais, quero agradecer muito pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Eu quero também, como sempre, estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas lindas, queridas, amadas, que frequentam as minhas redes sociais, deixando ali um carinho, uma amorosidade que são de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.